vai oferecer hoje aqui o professor Carlos Sequeira, que é o investigador principal sobre investigação na SAIDI Research Group, do Sintessis, e é também professor coordenador da Escola de Enfermagem do Porto, a ESEP, e que nos vai falar aqui do papel da enfermagem na experiência do paciente. Sem mais, professor Carlos Sequeira, não sei se quer fazer uma apresentação, quer partilhar alguma coisa connosco. Sim, eu podia, posso partilhar uma apresentação, mas acho que se calhar era mais fácil expor um conjunto de ideias e depois no final, se o Paulo assim entendesse, fazer um conjunto de questões. Como queira. Eu se quiser partilhar, vou pô-lo aqui também como co-host, assim pode fazer a partilha do que quiser fazer entre nós e a sala é sua. Ok. Então, posso começar, não é? Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite ao Dr. Paulo por esta oportunidade, estar aqui também a partilhar algumas ideias sobre o que é que poderá ser o contributo da enfermagem na experiência do paciente, portanto, neste contexto hospitalar e no serviço de saúde. E, portanto, eu irei abordar um bocadinho a experiência do paciente em termos gerais e depois centrarei-me mais especificamente no papel da enfermagem. Penso que felicitar por estas temáticas e podermos partilhar e discutir estas temáticas, porque penso que são da maior relevância. Eu vou só aqui admitir uma pessoa que estava aqui. Falando, a minha área que eu tenho desenvolvido tem sido essencialmente ao nível da comunicação, e, portanto, a comunicação é uma área muito relevante para a experiência que o paciente tem numa instituição, portanto, num serviço nacional de saúde, seja numa instituição de cuidados de saúde diferenciados, seja nos cuidados de saúde primários. E nós poderíamos pensar da importância, o paciente devia ser o ator principal da sua experiência, não é? Devia ser o ator principal. E eu penso que muitas áreas de negócio da nossa sociedade desenvolveram-se e focaram-se essencialmente no paciente. E eu penso que nos serviços de saúde falta de facto fazer esta viragem. Deixar que a maior parte dos serviços de saúde seja centrado nos profissionais de saúde e passa de facto efetivamente a ser centrados no cidadão, neste caso no paciente. E para serem centrados no cidadão e no paciente é fundamental que nós integramos na prestação de cuidados também a experiência do paciente como é lógico, não é? Poderíamos dizer mais ou menos que a experiência do paciente ela centra-se em 3 dimensões, ou seja, e penso que quase todos nós, ou a maior parte das pessoas já teve alguma experiência num serviço de saúde, e poderá acompanhar estas 3 dimensões. E a primeira, elas não têm uma ordem sequencial, mas cada um, em função da sua história de vida, valorará mais ou menos em função daquilo que for relevante para ele. E um domínio que é mais fácil, penso eu, de corrigir, que é o domínio ambiental. Ou seja, os materiais que nós temos, a enfermaria, os recursos que existem num determinado espaço, o conforto, a alimentação. E neste domínio eu penso que se pode fazer muitas coisas, até de alguns trabalhos de investigação no qual tenho participado, e que podem ser muito significativos, por exemplo, para a experiência do paciente. E uma das coisas que temos trabalhado, por exemplo, tem sido a luminosidade no período noturno. E de que forma é que nós estamos habituados, não é, no nosso contexto natural, à noite dormimos e desligamos a luz. Agora, se nós olharmos para uma enfermaria e nós verificamos que há pouco cuidado, às vezes, com a questão da luminosidade e dos ruídos. E isto afeta de forma significativa a experiência do paciente. Porquê? Porque não tem um sono reparador e depois, outro dia, claro, está mais cansado, participa menos quer na tomada de decisão e quer no seu autocuidado, e portanto isto facilmente se podia reduzir, por exemplo, num trabalho que nós fizemos no hospital de Barcelona, o facto de eles colocarem só uma luz em cada cama, e os profissionais de saúde, seja os enfermeiros, seja os médicos, mas no período noturno no trabalho, centra-se muito mais nos enfermeiros, nos posicionamentos, na resposta a algumas queixas que algum doente apresente, que possa não ter que acender as luzes da enfermaria toda, portanto, e possa só acender a luz de cada doente individual. Claro que às vezes no privado isto é mais fácil porque o número de pacientes que partilham o mesmo espaço é muito menor,
mas como vocês sabem, nas enfermarias, no público, não temos hoje grandes enfermarias, mas ainda temos às vezes 5, 6 e 10 doentes, e portanto este cuidado poderia melhorar de forma significativa. Outra questão é a questão dos ruídos, não é? Porque, claro que a prestação de cuidados é essencial, mas é fundamental consciencializar os profissionais da questão dos ruídos, e os ruídos à noite são muito mais significativos, e são os dois aspectos que os doentes referem como negativos na sua experiência há outros, mas estes são dois muito referidos. Portanto, este era um domínio que facilmente se poderia intervir no sentido de poder melhorar a experiência do paciente, ou da pessoa no global, do cidadão. Pois um outro domínio tem a ver com os profissionais de saúde, que era que os profissionais de saúde não serem ou demasiado prescritivos ou demasiado informativos, que são as duas tipologias que nós temos ou de postura no âmbito da comunicação dos profissionais de saúde. Prescritivos no sentido de dizer você tem que fazer isto e, portanto, darem um conjunto de, quase entre aspas, de ordens para que o paciente deva cumprir, informativos no sentido de dar um leque de informação e depois deixar o paciente com este leque de informação e ser o doente a gerir esta informação, mas ele não ser capaz de gerir esta informação. E, portanto, nós precisamos de integrar melhor a experiência do doente nesta informação que nós lhe demos. E, portanto, se calhar aqui um modelo de termos um paciente participativo, nós ouvirmos as preocupações do paciente e depois, em função dos interesses do paciente, em função daquilo que é relevante para o paciente, nós então aqui fazermos um conjunto de blocos de informação que possam capacitar, que possam ajudar de facto a pessoa a ela tomar as decisões. Infelizmente, recentemente tive algumas experiências com familiares num serviço de saúde, e quando nós chegamos lá, e por exemplo, do ponto de vista da terapêutica, se alguém nos disser a listagem da terapêutica, o paciente fica completamente perdido com um volume grande de informação. Portanto, e é preciso nós começarmos também a repensar nisto, que é da informação que é dita, o que é que o doente retém, o que é que ele integra. E aqui podemos ir para um conceito que é o conceito hoje muito, muito querido, que é o conceito da literacia, não é? Que passa não só por ter o acesso à informação, mas passa por este domínio da capacidade que cada um tem de integrar a informação no sentido de ele ser um agente promotor de saúde. E eu penso que aqui os enfermeiros podem ser um recurso muito importante. E porquê que podem ser um recurso muito importante? Porque, se nós repararmos, os enfermeiros estão muitas horas em contacto com os utentes. E se utilizarem estas horas de contacto para transmitir as informações que o doente necessita ou que são relevantes para o doente, de uma forma integrada com outros profissionais, isto pode melhorar muito a literacia dos utentes que nós temos, e toda a gente sabe mais ou menos os números que são apresentados, um bocadinho assustadores, dos níveis baixos de literacia, não é? Quando nos dizem que 45% das pessoas que têm recorrido às urgências não são verdadeiras urgências, estamos a falar que a literacia interfere nisto, não é? Ou seja, quando estamos a falar de que, por exemplo, das prescrições que são efetuadas, menos de 50% são administradas de forma adequada, estamos a falar de literacia, não é? E, portanto, aqui os enfermeiros podem ter um papel muito significativo neste sentido, no sentido deles, pelo facto de estarem muito mais tempo ao longo do dia com o utente, poderem ter este papel no sentido de os capacitar para a literacia, para a literacia em saúde, em cada domínio, em função de cada doente, porque estamos a falar num domínio muito abrangente, num domínio muito geral, que depois tem que ter esta resposta específica. E depois nos profissionais, essencialmente ao nível da comunicação. É preciso muito capacitar também os profissionais, por exemplo, como é que se faz a transmissão das más notícias. Como é que isto se faz nos serviços de saúde, valorando aquilo que cada um é significativo para ele, e não como às vezes nós ouvimos, eu dou a má notícia porque para mim é mais fácil assim. Não, ou seja, não estarmos centrados naquilo que o profissional de saúde está predisposto a fazer ou valoriza, mas sim naquilo que é significativo para o doente. Por exemplo, a recolha da história clínica, e fala-se hoje muito na humanização e na personalização de cuidados. Mas como é que nós podemos personalizar os cuidados? E isto é uma grande questão, por exemplo, hoje em dia com a informatização,
onde que a informatização está muito centrado nos dados que são um conjunto de comunalidades à maioria das pessoas, e que são os dados mais relevantes para determinados quadros, mas depois é muito pouco sensível para os dados que são pessoais de cada um. Desde o que cada um gosta, a sua história, os dados que são muito, que nos permitem ter a nossa individualidade. E penso que se devia encontrar aqui alguma coisa no sentido de que podem parecer às vezes que são dados de pouca significância, mas que depois na experiência das pessoas isto é muito valorizado pela pessoa. Por exemplo, dados sobre determinados hábitos alimentares, dados sobre os hábitos de sono, dados sobre hábitos de higiene. Por exemplo, porque é que às vezes há um conjunto de rotinas, eu percebo que elas são importantes do ponto de vista organizacional, mas porque é que elas ocorrem todas num período de espaço-tempo? Porque um doente há de tomar banho, por exemplo, quase sempre de manhã, e eu não posso gerir o volume de cuidados se eu gosto, por exemplo, de tomar um banho à noite, porque é que eu não posso tomar à noite? Mas isto passa por esta recolha de muitos dados individuais e que eu penso, por exemplo, as novas tecnologias, os sistemas de informação precisam de se encontrarem um espaço onde eles possam ser documentados. E ele existe de facto. É claro que os sistemas de informação estão mais centrados nos dados que são destas comunalidades, porque uma lógica, não é? Portanto, tem que ser tudo parametrizado e isso implica alguma sistemática e esta sistemática recorre essencialmente a um conjunto de padrões de dados que são comuns à maioria das pessoas. E depois uma outra grande dimensão, eu teria muita coisa aqui a dizer no âmbito da dimensão dos profissionais de saúde, essencialmente ao nível da comunicação, porque essa tem sido a minha área de desenvolvimento, e eu penso que é uma área onde se tem investido muito pouco. Eu penso que é uma área que se tem investido muito pouco e não é que a informatização ou esta nova digitalização dos cuidados que seja um problema para isto, o que precisamos é de consciencializar também os profissionais que o contacto, não há nenhum computador, não há nenhum sistema de informação que iniba este contacto humano. E por isso que eu estou numa entrevista, eu não posso estar a olhar para um computador e estar simultaneamente a fazer um exame clínico. Ou seja, tenho que ter um espaço para fazer uma observação clínica e depois ter o espaço do computador. Este olhar, o contacto, o toque, o dar espaço para a pessoa. Às vezes os utentes dizem muito isto, parece-me que a sensação de que eu falei, mas que a pessoa esteve sempre focada no computador, nunca sequer olhou para mim. E portanto isto de olhar para mim, para a experiência dos utentes, pelo menos nos trabalhos que temos feito, alguns dos utentes referem que isto é muito significativo para eles. E às vezes não é a quantidade do tempo, às vezes basta nós estarmos 1 minuto ou 2 e centrarmos naquela pessoa, sem termos muitos distratores, porque hoje, como sabem, a vida é feita de muitos distratores, a gente está a fazer a fazer muitas coisas ao mesmo tempo, estamos a assistir a uma palestra, mas estamos a receber mensagens no telemóvel, portanto hoje nós temos muitos distratores e esta questão é importante da focagem no utente, é muito relevante. Depois há uma outra grande dimensão, que é de facto a dimensão dos resultados, não é? E a dimensão dos resultados tem a ver, nós temos uma dimensão dos resultados ainda muito centrada na produtividade, e eu penso que podemos passar para uma dimensão de resultados centrado muito mais naquilo que são a valorização do paciente, naquilo que é relevante para o paciente. Ou seja, não se eu faço X atos, mas o que é que resulta para o paciente, as consequências que ele vai ter, os outputs que ele vai ter o paciente em função do que cada um valoriza. Eu, por exemplo, nestas férias estive a ler um livro que era O Ser Mortal, e tem a ver com médicos nos cuidados paliativos nos Estados Unidos, e onde eles solicitavam a cada pessoa, por exemplo, quando era no final de vida, o que é que era relevante para cada pessoa. O que é que fazia sentido, o que é que era dignificante para cada pessoa no seu processo final de vida. E as coisas eram totalmente dispares de pessoa para pessoa. Portanto, e aqui esta dimensão dos resultados, hoje há um grande projeto europeu muito centrado nesta dimensão, portanto, os resultados centrados no paciente e não os resultados centrados só nos indicadores. Não quer dizer que nos indicadores isto não seja importante. Para dar um exemplo, eu posso fazer, por exemplo, uma cirurgia ao joelho, uma artroscopia, por exemplo, e eu posso fazer 20, mas se eu fizer 20, eu não, mas se o médico fizer 20 e destas 20 resultaram uma série de complicações, isto tem um custo muito maior
quer individual, quer na qualidade de vida do doente, do que se eu fizer 10 e desses 10 eu aumentar a autonomia, aumentar a independência das pessoas, diminuir o número de complicações. E, portanto, não podemos ter o indicador só centrado na produção de resultados, mas sim na gestão dos sinais e sintomas, na gestão das complicações, nas limitações, termos aqui outros indicadores muito centrados naquilo que é importante para o doente. E se for importante para o doente, ele, ao fim de 2 semanas, conseguir, por exemplo, dar uns passos, esse é que deve ser um indicador relevante e devemos todos trabalhar para esse. E, portanto, nós teríamos estas 3 grandes dimensões, seriam, do meu ponto de vista, as 3 dimensões fundamentais para nós podermos impactar, melhorar, então, a experiência do paciente. Claro que esta experiência do paciente, nós precisamos de trazer, o paciente tem que estar no centro dos cuidados. O centro dos cuidados é nós envolvê-lo. Eu acho que o paciente tem um potencial enorme para ele ser um parceiro de cuidados e não ser um destinatário só dos cuidados. E nós estamos muito habituados, do ponto de vista histórico, a que o paciente seja um destinatário dos cuidados e não um parceiro. Ou seja, ele tem que ser o agente principal. Não serve de nada eu estar a dizer um conjunto de orientações para o doente. Por exemplo, um doente hipertenso, eu estou-lhe a dar um conjunto de orientações que ele deve cumprir, se ele não integrar estas orientações. E, portanto, e se nós colocarmos a tónica e a tomada de decisão no paciente, eventualmente a experiência dele, quer sobre os seus processos de saúde, quer sobre os processos de doença, isto melhora muito. Em jeito quase de conclusão, porque o tempo voa muito depressa, não é? Certo, certo. E temos aqui depois comentários e perguntas para o debate, com certeza. Isso. Em jeito de conclusão, o que é que poderia ser este papel dos enfermeiros? O papel dos enfermeiros poderiam aqui ser muito importante ao nível da informação. A informação é fundamental. A informação que é uma forma continuada. E outro aspecto que é a informação ser continuada, ser articulada entre os diferentes agentes. E isto às vezes também é um aspecto muito significativo, porque se eu tiver um profissional a dizer uma informação e outro a dizer a mesma informação de outras formas, às vezes isto baralha mais o paciente do que propriamente ajuda ao paciente. É questão da relação que o profissional estabelece com o paciente, na questão do conforto, na questão da humanização, na questão da valorização das suas queixas, na questão, às vezes, de ter alguém que lhe possa dar um apoio quando ele necessita. Porque quando se está doente, quando eu tenho uma dor e estou doente e eu fico totalmente dependente, que é uma coisa que eu não estou habituado, estas questões que às vezes podem parecer menores são muito relevantes para as pessoas. E, portanto, nós podemos muito aumentar aqui o potencial dos diferentes agentes, neste caso dos enfermeiros, mas de todos. Por exemplo, uma área muito pouco trabalhada e que tem relevância para a experiência do paciente são, por exemplo, os técnicos operacionais, que dão informação, que comunicam com os doentes, mas muitas vezes não sabem o que comunicam nem como comunicar e que têm, às vezes, interferência naquilo que depois são os resultados em saúde. Portanto, podíamos ter aqui, eu penso que era um aspecto que era melhorar a comunicação, melhorar a interação virtual. Por exemplo, hoje, e para terminar, não faz sentido nenhum que eu tenha que me deslocar ao hospital para saber os resultados. Porque é que não me enviam os resultados, uma mensagem com os meus resultados? Fui lá, fiz umas análises e agora eu tenho que ligar para lá, eu tenho que ir a uma consulta para saber os resultados das análises. E eu, neste momento, estou ansioso porque não me dão o resultado das análises. Porque é que não me enviam um SMS com o resultado das análises? Portanto, nós precisamos de integrar aqui o virtual com estes aspectos da comunicação, porque isso de certeza que irão melhorar muito aqui a experiência do paciente. Sem dúvida, professor Carlos Quevedo, muito obrigada e um aplauso. Peço às pessoas que estão na sala agora possam ligar os seus vídeos e participarmos um pouco aqui nas questões que há para fazer, porque sem dúvida esta questão que coloca o envio dos resultados das análises para o próprio antes da consulta, e isso levar àquela questão e famosa questão do Dr. Google. Ou seja, não há aqui o receio por parte chamamos assim, do sistema, de quem desenha esta experiência do paciente, de querer precisamente impedir esta informação que é relevante para o próprio e considerar, que é no fundo propriedade do próprio, não é? Claro. E que é denegado ao próprio no sentido de termos este aspecto paternalista, que é enquanto que o médico não vê essa informação, não pode chegar ao paciente, não é? Portanto, isto, não sei se lhe traz algum comentário em relação a isto, esta
dinâmica também da relação médico-paciente e a exclusividade da informação. Sim, e o tempo de espera, porque nós não temos isso, mas o tempo que de espera, eu dou um exemplo, há 15 dias fui atrás dos montes ver um familiar, e ele tinha um problema, foi fazer um exame que eu estava muito a preocupar, porque tinha uma perna edemaciada, e foi fazer uma ecodoppler, ou seja, e a próxima consulta era dali a 2 meses. Né? E entretanto chega ao resultado, mas ninguém lhe dá o resultado. Isto é muito fácil, enviar uma mensagem é dizer, tranquilizá-lo, olha, não há problema nenhum com o exame que fez, está tudo mais ou menos bem. Ou seja, e aquilo que me diz é bem, os resultados, nós ainda temos esta postura paternalista de que os resultados são dos profissionais de saúde e não são da pessoa. Claro que aqui é só há uma ou outra situação, que é, por exemplo, na minha área até de especialidade, no domínio da saúde mental e psiquiatria, que pode colocar aqui algumas questões. Mas nos outros domínios, isto não, para mim não tem quase questões, ou seja, a propriedade da informação deve dizer-se. E até se poderia ir mais além. Claro que o Dr. Google, o que é que acontece? É que depois as pessoas, como não têm este apoio dos serviços de saúde, vão procurar por elas. E vão encontrar, como nós sabemos, online existem informações fidedignas, menos fidedignas, e isto gera muito maior ansiedade no doente e maior ambivalência. Agora, era possível, perfeitamente numa conjugação online e uma intervenção presencial, eu acho que nós temos que caminhar para isto. Cada vez mais, e eu penso que esta pandemia, se algum mérito ou a gente possa retirar alguma coisa positiva, pode ser isso, que é, há muitas idas ao hospital que não se justifica. Não se justifica eu deslocar-me ao hospital para saber o resultado de uma análise, seja ela qual for. A não ser que eu, em função do resultado dessa análise, eu preciso de outra coisa. E reparem que isto implica o quê? Implica a deslocação de uma pessoa, é preciso integrar isto, que as pessoas que vão aos serviços de saúde também trabalham. Ou seja, muitas das vezes, se eu for ao hospital e se estiver lá meia hora à espera, eu estou a perder meia hora de trabalho. É um prejuízo muito grande para a economia, é facto. Esse aspecto é muito interessante que esteja a revelar esse aspecto, porque ainda não foi feita a conta ao aspecto que o SNS pode ter do ponto de vista de afetar de uma forma negativa o produto interno bruto, na medida em que causa deslocações desnecessárias dos pacientes. Não é? Portanto, isto é uma situação muito interessante que está a revelar e que devia, do ponto de vista ao mais alto nível no governo da nação, ser uma prioridade para o SNS ter atenção às deslocações desnecessárias de pacientes, porque isso carrega um efeito muito negativo no impacto do produto do país, não é? Do produto nacional bruto do país, que neste momento é uma prioridade da recuperação económica, não é? Claro. Prioridade da recuperação económica. Sem dúvida, professor Carlos Queiroz, muito agradecido pela sua participação aqui. A nossa conversa está a ser vista não só pelas pessoas na sala, como pelo Facebook live stream, e espero que dê para durar e para as pessoas possam observar e refletir sobre isto à medida que nos visitam no Facebook. E não sei se dentro dos participantes que estão aqui na sala alguém quer fazer alguma questão final, alguma intervenção. Podem também usar o chat, se há pessoas que estão e que não podem ligar as suas câmaras por alguma razão, podem usar aqui o chat e temos todo o gosto em responder. O engenheiro João Paulo César, que nos liga do Funchal, participante aqui na nossa escola de verão. Engenheiro João Paulo, alguma questão aqui para o professor Carlos Sequeira? Sim, o mesmo que estava a dizer, por exemplo, há isto quer nos públicos, quer nos privados, eu nunca percebi muito bem como é que não se optimiza os tempos de espera, que também não está contabilizado, o número de horas que as pessoas passam nos tempos à espera das consultas, ou do exame, ou de outro assunto no hospital. Como é que nós não podemos, atendendo a que a saúde é tão relevante, e aquele tempo ali é um tempo que conta negativo, porque eu estar à espera de uma consulta, eu ao fim de 15 minutos já começo a bufar por todos os lados, não é? Perdoa uma expressão, e as pessoas estão ali, e porque é que não se utiliza aquele tempo que as pessoas estão à espera, e que às vezes é necessário, para nós capacitarmos as pessoas no domínio da saúde? Sem dúvida, sem dúvida. Mas olha, isso eu recomendo vivamente que entabule conversação com a doutora Rita Veloso, do Centro Hospitalar da Póvoa Vila do Conde. Sim, É uma pessoa com quem, não sei se já conhece até, se conhece. Sim. Olha, é uma pessoa com quem deve o vosso Sintesis fazer ali uma boa parceria, porque eles têm estado a fazer um trabalho extraordinário e se calhar vocês vão tornar evidência de resultados positivos que depois pode ajudar
a criar uma tendência dentro do SNS. Sim, isso era excelente, excelente, porque as pessoas estão num espaço que estão disponíveis lá para, e portanto, às vezes não é tanto o custo económico, porque não é o que custa ter um profissional, que às vezes até estão lá sem fazer, há profissionais que podiam ser rentabilizados, que estão nestes serviços, é tentar, por um lado, diminuir a ansiedade das pessoas e, por outro, é capacitá-las as pessoas sobre isto. E depois a informação é passada quase que de uma forma telegráfica e a pessoa vai embora, então e agora? O que é que eu faço? Portanto, eu penso que neste domínio, essencialmente da comunicação, há muita coisa a fazer que se pode optimizar entre os profissionais e entre os pacientes. Claro que por exemplo, isso tem-se evoluído muito nisto de que cada pessoa, se eu tenho uma consulta ou tenho algo a fazer às 10, que eu não tenha que ir para lá às 8 da manhã, porque ainda acontece, não é? É verdade, Portanto, é verdade. não se compreende como é que em todas as áreas nós temos um horário e conseguimos cumprir mais ou menos esse horário, e depois na saúde as pessoas estão 2, 3 horas à espera É verdade, é verdade. de um ato, Mas seja olha, de enfermagem. Sr. Carlos Sequeira, muito obrigada pela sua participação aqui nesta nossa escola de final de verão. Eu ia pedir então agora ao Ricardo Calejo e ao José António Silva, que já estão aqui na sala e espero que me estejam a ouvir, para ativarem os vossos microfones. Sr. Carlos Sequeira, peço-lhe que continue, porque precisamente a próxima intervenção vai ter muito a ver com a experiência do paciente e se calhar vai surpreendê-lo aquilo que nós vamos perceber a partir de agora dos nossos próximo painel que intervém agora. Muito obrigada. Mantenha-se, por favor, então, e vamos passar à passagem seguinte, que é a apresentação que se segue, dando já as boas-vindas aqui ao José António Silva e ao Ricardo Calejo, que nos dão a próxima apresentação que vamos fazer aqui hoje. Ora bem, não sei se já me estão a conseguir ouvir. Já estamos a ouvir perfeitamente. Ok, muito obrigado. Ora bem, ia só fazer aqui o share da vossa apresentação, pode ser? Sim, claro. Okay. Eu acho que o Calejo depois pode apresentar. Eu faço a apresentação, sim. Se ele puder partilhar o ecrã dele, é o ideal. Está bem? Certo, eu já vos vou pôr ambos como co-hosts. Eu queria só fazer aqui a apresentação, a partilha do meu ecrã. Não sei se estão a ver aqui o slide. Estão a ver os slides? Não. Agora não. Não. Um momentinho só. É para fazermos aqui a apresentação e o corte da sessão. Ora, aqui o slide. Agora estamos a ver o PowerPoint. Ok, mas não era este. Espera só um bocadinho que vamos passar aqui ao PowerPoint certo. Agora é que é. Ok, pronto. Para haver um bocadinho de continuidade aqui no Facebook e na transmissão live, que está em direto. Portanto, acabamos de assistir à palestra O papel da enfermagem na experiência do paciente.